E se um baralho pudesse esconder segredos de séculos? Em 1450, nas sômbrias cortes de Milão, onde símbolos e mistérios se entrelaçavam, o tarô nasceu. Não só como jogo, mas como um portal para o ocultismo, ou seria um espelho da alma. No Vértices da História de hoje, vamos desvendar esse enigma que cruza arte, lendas e autoconhecimento. Quer saber o que está por trás dessas cartas enigmáticas e se elas realmente guardam sabedorias ancestrais? Então, prepare-se para essa viagem. Dê um like agora para apoiar nossas jornadas no tempo e se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma história fascinante como essa. Vamos para a Itália do século XV, o coração do Renascimento. Foi aqui que o tarocchi, um sofisticado jogo de cartas, surgiu entre a nobreza de cidades como Milão, Ferrara e Bolonha. Baralhos como o Visconti Sforza, que é um dos mais antigos exemplos do tarocchi, eram verdadeiras obras-primas, pintados à mão, muitas vezes com tinta de ouro. O tarô tinha 78 cartas, 56 arcanos menores, divididos em copas, espadas, ouros e bastões, e 22 arcanos maiores, os trunfos, como o mago e a roda da fortuna. Inicialmente, essas figuras eram alegorias da sociedade renascentista e do jogo, não um oráculo místico. O renomado historiador Michael Dummett confirma: o tarô nasceu como entretenimento de elite, não como um oráculo. A nobreza o utilizava principalmente para o lazer e a ostentação. A história, de fato, influenciou a criação de algumas dessas cartas e seus primeiros significados. As figuras representadas nas cartas não eram aleatórias. Elas representavam aspectos da sociedade e do imaginário daquele período. Por exemplo, a imagem da morte como um esqueleto ceifador ecoava as danças macabras medievais, uma forma de arte popular após as grandes pestes. A papisa, com seu véu e livro, pode ter sido inspirada na lenda popular da papisa Joana, uma mulher que supostamente se disfarçou de homem para ascender ao papado, simbolizando um conhecimento feminino e oculto, talvez subversivo, dentro de um contexto patriarcal. E o louco, com sua liberdade e aparente desatino, remete diretamente aos bobos da corte, as únicas figuras que podiam desafiar a autoridade e dizer verdade sem punição. Mas, embora o tarocchi seja europeu, suas raízes estão em influências de jogos de cartas que viajaram do Oriente. Essa linha do tempo nos mostra como as cartas se desenvolveram. No século VI e VII, na Índia, surgiu o chaturanga, ancestral do xadrez, que inspirou a ideia de naipes. No século X, na China, já existiam baralhos numerados, parecidos com dominós. E por volta do século XIV, baralhos mamelucos, vindos dos árabes, chegaram a Veneza, com naipes como espadas, cálices, moedas e bastões, os mesmos que vemos nos arcanos menores do tarô e nos baralhos modernos usados para lazer. Essas trocas culturais moldaram o que viria a ser o tarô europeu. Um encontro global que deu vida às cartas. No final do século XV, o tarô já era popular na Europa, mas foi no século XVII, no sul da França, que o tarô de Marsella nasceu. Produzido por diversos mestres cartiers na região de Marsella, ele se tornou o padrão clássico, com 78 cartas e ilustrações simples, mas cheias de simbolismo. Cores fortes, como vermelho e azul, e figuras marcantes como o imperador, a justiça ou a força. Ele consolidou a estrutura e as imagens arquetípicas do tarô que usamos até hoje. Um marco que abriu as portas para o que seria o futuro místico das cartas. Agora preparem-se para uma grande transformação. Do entretenimento da corte, o tarô passou por uma virada mística que mudaria seu destino para sempre. Isso aconteceu no século XVIII, na França revolucionária. Em 1781, Antoine Coeur de Gébelin publicou uma teoria que incendiou a imaginação. Ele dizia que o tarô seria um livro de Thoth, um artefato egípcio cheio de sabedoria antiga. Sem provas, mas a ideia pegou. Foi nesse período que as imagens que já existiam no tarô ganharam um novo propósito, com significados místicos e oraculares que conhecemos hoje. Figuras como a morte, que antes era um símbolo da mortalidade, passou a representar transformação profunda e renovação. A papisa,
de uma alegoria de conhecimento oculto, tornou-se o símbolo da intuição, sabedoria interior e mistério. E o louco, antes o bobo da corte, passou a encarnar a jornada de fé, a liberdade e os novos começos. Em 1788, Jean-Baptiste Alliot, o Eteila, lançou o primeiro baralho feito para a adivinhação, o Tarô de Eteila, sistematizando esses significados. Os arcanos maiores falavam de destino e transformação, os menores de negócios e conflitos. No século XIX, a ordem hermética da Aurora Dourada conectou o tarô à cabala, astrologia e numerologia, tornando-o um sistema esotérico complexo. Mas vamos esclarecer os mitos. O tarô não é egípcio, cigano nem milenar. Ele nasceu na Europa do século XV, como jogo. A ideia de origens ciganas ou egípcias veio de especulações do século XVIII. Na Idade Média, a Igreja o chamava de livro de fotos do diabo, acusando quem o usava de bruxaria, puro medo. Há quem diga que os cavaleiros templários esconderam segredos nas cartas durante as cruzadas, ou que os arcanos maiores vêm da tábua de esmeralda, de Hermes Trismegisto. Não há provas dessas histórias, mas elas mostram como o tarô sempre mexeu com a imaginação, e até com o medo. Gostou desses mistérios? Deixe seu comentário e me conte o que acha dessas lendas. A história do tarô não seria a mesma sem a contribuição fundamental das mulheres. Em 1910, uma mulher mudou o tarô para sempre, Pamela Colman Smith. Com Arthur Edward Waite, ela criou o Rider-Waite Tarot, o mais usado no mundo. Ilustrou os arcanos menores com cenas detalhadas, algo inédito e que revolucionou a forma de interpretar as cartas. Hoje, a maioria dos tarólogos são mulheres, refletindo o poder do autoconhecimento feminino. E por falar em cartomantes famosas, você conhece Marie-Anne Lenormand? Ela foi uma figura lendária do século XIX, cartomante pessoal de ninguém menos que Napoleão Bonaparte. Foi a partir de sua fama que surgiu um outro tipo de baralho, o baralho cigano. É fácil confundir, mas o tarô e o baralho cigano são bem diferentes. Enquanto o tarô, como vimos, tem 78 cartas e uma simbologia profunda, perfeita para quem quer explorar a alma, o baralho cigano, inspirado nas leituras de Lenormand, tem 36 cartas e é mais direto, com imagens como a lua e o sol, usado para respostas práticas, tipo sim ou não. Enquanto o tarô mergulha no nosso interior, o baralho cigano vai direto ao ponto. Além do tarô de Marsella e do Rider-Waite, outros baralhos incríveis surgiram. O tarô de Thoth, de Aleister Crowley, traz símbolos egípcios. O tarô mitológico explora deuses gregos e há até o surrealista de Salvador Dalí. Hoje, existem tarôs para todos os gostos, de Harry Potter a temas góticos. E como o tarô se referencia com a história? Embora não tenha mudado diretamente o curso de eventos, ele foi um espelho de tempos turbulentos. Depois da Primeira Guerra Mundial, as pessoas usavam o tarô para se reconectar com quem perderam. Um uso tão marcante que o poeta T.S. Eliot falou dele no poema The Waste Land, em 1922, com a cartomante Madame Sosostris. Nos anos 1970, durante a Guerra Fria, o movimento New Age o resgatou como ferramenta de paz e autoajuda. Hoje, inspirado por Carl Jung, o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento, refletindo arquétipos como o mago, a lua e o mundo, que simbolizam aspectos da psique humana, como criatividade, intuição e integração. Jung via as cartas como um mapa do inconsciente coletivo, onde sincronicidades revelam insights profundos, auxiliando na jornada de individuação, usada até em terapias junguianas para explorar narrativas pessoais. Já na prática popular, o tarô é frequentemente visto como um canal espiritual, onde cartas como a morte, a papisa e o louco, com significados de transformação, sabedoria interior e novos caminhos, são interpretadas como mensagens do além, oferecendo orientação espiritual e respostas sobre o destino. Ele está em filmes, jogos e até leituras online, ajudando muita gente a lidar com ansiedades modernas. Como diz a taróloga Ed De Luca, o tarô não prevê o futuro, ele te conecta ao agora. Essas cartas, com seus símbolos carregados de história e emoção,
transcendem o mero jogo. Elas são portais para a introspecção e para a compreensão de forças maiores, muitas vezes conectadas ao inconsciente coletivo. Será que, por trás desses desenhos, existe uma sabedoria ancestral que ainda nos fala hoje? Do Renascimento italiano aos dias de hoje, o tarô é mais do que um oráculo. Ele é um espelho da nossa jornada. Quer mergulhar mais? Um livro ótimo em português é Tarô. Vida e Destino, de Ney Naif. Esse e outros materiais relevantes para aprofundar o conhecimento estão na descrição. A minha carta favorita é a Imperatriz, que representa a criatividade, a abundância e o poder da natureza. Hoje ela é vista como um arquétipo moderno da força feminina criadora, a geradora de vida e ideias. E para você, qual carta do tarô te representa? Deixe nos comentários e se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que também ama se aventurar pelos vértices da história.